Muito bem, pessoal, nós já estamos aqui com o professor Mário Castro, que é professor, escritor, historiador, autor do texto atual usado na Via Sacra. E nós vamos conversar com ele para você saber um pouquinho mais da história da Via Sacra aqui em Planaltina. É uma satisfação muito grande, pessoal, de estar aqui nessa oportunidade para falar um pouquinho sobre a Via Sacra. Naturalmente que a Via Sacra de Planaltina não começou no morro, ela começou dentro da igrejinha. Depois de um tempo, isso a idos de 1884 até o final do século. Depois ela passou a acontecer no Largo da Matriz, que é na praça onde fica a igrejinha matriz de São Sebastião. Depois ela circulou, já no século passado, no século XX, ela passou a percorrer pelas ruas da cidade, somente com o Padre Aleixo, com um vislumbre, juntamente com os grupos da igreja, grupo de jovens da igreja, junto com as freiras, junto com a comunidade de Planaltina, é que começou a pensar numa Via Sacra ao vivo, que acontecia nas ruas da cidade, na igrejinha e também no Morro da Capelinha. O texto da Via Sacra, ele foi feito inicialmente tomando como base o texto que havia feito em livros da igreja. Tem uns livros da igreja que dão orientação de como se processa uma estação, de como se processa uma Via Sacra. É um livro que era usado pelos padres e pelos católicos. Baseado nesse livreto, a professora Vera Guimarães, por solicitação do Padre Aleixo, criou um texto inicial que veio até, com o grupo da Via Sacra, até os dias em que eu assumi a direção. Quando eu assumi a direção, a primeira preocupação foi elaborar um texto que fosse mais consistente para a gente criar uma peça de teatro. Daí o que ocorreu? Ocorreu que eu fui à UNB, a biblioteca da UNB, fui em muitos lugares. A própria igreja presbiteriana nos forneceu o texto, a igreja católica, e nós fizemos um texto baseado na pesquisa, uma pesquisa histórica, envolvendo até os manuscritos da vida do próprio Jesus. Construímos o texto e que foi colocado em prova, sendo gravado em estúdios, que foi uma inovação que nós criamos dentro do Grupo Via Sacra, gravar o texto em estudo para que todo mundo fizesse a simulação da fala, ou seja, a mímica. Esse é o texto que é usado na Via Sacra. É usado na forma de mímica porque o texto é gravado em estúdio. O texto elaborado por mim, naturalmente, foi incorporado no primeiro ano. Nós fizemos a gravação em estúdio e colocamos em prova. Aí ele teve que ser refeito porque o primeiro texto foi gravado pelas personagens que faziam parte do grupo de atores e figurantes da Via Sacra. Aí não ficou muito boa a apresentação, nós refizemos já com pessoas, com profissionais, né? Que é a voz, vamos dizer assim, o essencial da trilha sonora e das falas de toda a Via Sacra ainda volta no tempo lá das nossas gravações no estúdio Zump com um senhor de nome Faísca na época, o apelido. Esse morro não tinha, era muito perigosa a encenação, as encenações finais aqui no topo do morro, porque vinha mais de 5.000 pessoas com certeza e ficavam acomodados sem grandes confortos nesse topo de morro para assistir a peça que era feita logo aí atrás, lá naquele topzinho, né, que era ali que era feita as encenações finais. Aí quando nós tomamos a direção, sugerimos que fosse colocado naquela área lateral, que tem além de ter um cenário lindíssimo, ficaria uma espécie de um palco, já construído pela própria natureza. E deu certo, é o lugar que eles usam até hoje nas cenas finais da Via Sacra. Nós temos o seguinte,
que é claro que todos aqueles que participaram da Via Sacra são importantes. Desde a costureira, o maquiador, as pessoas que ajudaram na cozinha da Via Sacra para dar alimentação. Aí, de repente, empresa de ônibus, da empresa Santo Antônio, a Vilma Amâncio Amaral, que forneceu ônibus durante muito tempo para carregar as personagens e os figurantes até o morro. Quer dizer, muita gente contribuiu para que essa Via Sacra acontecesse. Cristo teve um Sancler, que era um estudante do Colégio Agrícola. Depois do Sancler foi o João Augusto, que é músico, que é maestro de bandas de música e que se colocou na condição de ser o segundo Cristo da Via Sacra. Depois veio o Mauro Lúcio Campos, que antecedeu a minha chegada e foi uma das pessoas que me fez o ingresso na Via Sacra. O Mauro, o Hernan Cardoso e o Geovaldo Pereira. Esses foram os que me convidaram para fazer a direção da Via Sacra. O Mauro foi Cristo, foi o terceiro Cristo da Via Sacra. Depois do Mauro teve o Cláudio Abrantes, né, que também foi Cristo da Via Sacra. Depois veio o Saulo Humberto, que por acaso foi até meu aluno, né? Saulo Humberto também foi Cristo. E por fim o Marcelo, que está aí. Cada um deles teve um tempo na Via Sacra. O Mauro teve cerca de 20 anos sendo Cristo. O Cláudio, cerca de 12 anos. O Saulo, quase que o restante, que o Marcelo está aí há 10 anos que o Marcelo faz o Cristo na Via Sacra. E as personagens, se você for buscar as personalidades de Planaltina, o comerciante Zé Lopes, e aí cada lugar, cada comércio, cada pessoa da cidade, o Pepa, que foi gerente de cultura, todos eles participaram ou como atores ou como figurantes da Via Sacra. A história do morro começa com Dona Olívia de Almeida Campos, uma promessa que ela fez para Nossa Senhora de Fátima e que aí, final dos anos 20, ela fez uma promessa e para cumprir a promessa ela mandou buscar uma imagem de Nossa Senhora de Fátima em porcelana em Portugal. Aí trouxeram a imagem para Planaltina, ela ajudou, essa área todinha era da família dela, ela doou, não oficialmente, mas doou, falando, né, que podia usar, a igreja podia usar, para fazer a Romaria de Fátima. A cidade esvaziava-se para poder vir a essa Romaria de Fátima. Em 1942, ainda na época que havia aqui a primeira capelinha, a construída por ela, já começando a ter alguns estragos, ela fez a doação oficial, fez um documento, uma ata, com várias pessoas presentes, teve um batizado aqui no Morro da Capelinha, e ela fez a doação oficial para a igreja das terras, não só das terras do morro, mas de onde se fazia esse planado todo que está em volta do morro. Era um planado que era usado com a romaria. A romaria não era só o morro, a romaria era o morro e o planado do morro, que também pertencia a ela. Todo esse planado em volta do morro era usado para fazer barracas para o povo acomodar ou passar 2, 3, 4 dias ou até mais, né? Então, esse morro passou a ser utilizado pela Romaria de Fátima. Quando o padre Aleixo, vigário de Planaltina, ele disse, e ele repete até os últimos dias da vida dele, que ele veio ao Morro da Capelinha solitário e que teve uma visão de multidões acorrendo o morro e que seria em torno da Via Sacra. Aí ele pensou a Via Sacra. Foi aí que ele sugeriu à professora Vera para preparar o texto para que acontecesse a Via Sacra com o grupo de jovens, JUP, Grupo de Jovens da Igreja. Aí eu acho que todos os aspectos que eu tive possibilidade de participar, a possibilidade que eu tive de participar da Via Sacra foi motivo de emoção e alegria, né? Não só na hora de elaborar o texto, na hora de gravar em estúdio o texto, na hora de montar uns tais congelamentos para poder fazer as orações e mensagens, né? E até com voz da Via Sacra, eles utilizaram minha voz para poder
fazer as orações, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Era a minha voz. E acredito que na ceia, até hoje, era 6 de abril do ano 30. Aquela voz que anuncia a via sacra lá na ceia, parece que ainda conservam a minha participação. Toda participação é a participação que eu digo de agrado, de gratidão, de amor, de fé, né, e de felicidade plena. Eu acho que a pandemia é grave, nós não podemos facilitar, por isso mesmo que eu estou de máscara. Eu já tomei a primeira vacina, vou tomar a segunda, mas eu acho que as pessoas não podem brincar. Nós perdemos vários amigos jovens em Planaltina, então não se pode descuidar. Eu acho que é difícil não ter a via sacra, porque a via sacra envolve não só a cidade, envolve Brasília e eu diria Brasil. Olha, é sabido, um grupo de franceses veio aqui e levou a gravação da nossa via sacra, a nossa participação, inclusive com entrevista, para o Vaticano. Isso significa que a nossa via sacra não está aqui só nos arredores do Distrito Federal. Ela já toma o país, ela já toma até fora do país. Então eu acho que não ter a via sacra é uma lacuna muito grande, mas nós temos que compreender que a situação seja grave e que nós não podemos deixar de atender, né, as pessoas que cuidam da nossa saúde. E agradeço, muito obrigado. Aí, pessoal, eu quero agradecer ao professor. Professor, muito obrigado. Se pudéssemos, ficaríamos aqui horas e horas ouvindo essa história tão linda que transformou uma encenação numa das mais lindas e tradicionais do Brasil, que é a Via Sacra. Você se cuida da sua casa, da sua família. A pandemia, ela não acabou e você precisa se cuidar. Use máscara, álcool em gel e evite aglomerações. Até mais!